Olá, meus queridos alunos do 7º ano, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de Geografia, eu sou a professora Gorete Wozniak e hoje a gente começa um assunto novo muito interessante para a gente entender aí características do Brasil. Vamos falar de processo de urbanização, vamos falar de regiões metropolitanas, de rede urbana, isso é muito interessante. E aí, o que eu trouxe hoje para a nossa aula? A parte mais conceitual. Vamos entender o que é urbanização. Se alguém fala urbanização para você, você sabe o que é? Se alguém fala região metropolitana, você sabe o que é? Então, a ideia é justamente relembrar alguns conceitos que vocês já estudaram e explicar conceitos novos, porque depois nós vamos falar ao longo de várias aulas sobre urbanização do Brasil, sobre urbanização nas regiões, e é preciso vocês entenderem bem o que significa isso. Por isso, essa nossa primeira aula desse assunto, é importante a gente pensar junto aí bem detalhadamente sobre os conceitos, certo? Os recadinhos são os mesmos e básicos lá, ter o material de vocês em mãos, entrar no link lá da atividade obrigatória e fazer a atividade, enviar, clica no enviar para que ela vá, né? E registra a tua presença. Fazer as outras atividades do aplicativo, vocês devem realizar e enviar também para que o professor possa acompanhar o teu rendimento. Aqueles alunos que estão acompanhando pela TV, pedem o material impresso na escola e também o professor acompanha aí o teu aprendizado, tira tuas dúvidas e assim por diante. Dúvidas sobre o que nós vamos tratar na aula de hoje, ao final dela, vocês podem perguntar lá no aplicativo que o professor vai orientando e respondendo vocês, certo? Então, dito tudo isso aí, vamos para o objetivo da nossa aula de hoje, né? O que nós temos ali? Identificar as principais características e consequências do processo de urbanização do Brasil, bem como os conceitos básicos que envolvem a temática. Que conceitos que envolvem a temática urbanização? Quando eu penso em urbanização, o que eu tenho que saber? Então, é 7º ano, a gente tem que conhecer essas palavrinhas primeiro, entender o que elas significam, para depois entender todo o contexto ali brasileiro e mais tarde em outras séries vocês vão continuar falando sobre urbanização de outras partes do mundo daí, certo? Por isso é bem importante prestar atenção na aula de hoje. Então, a urbanização, o que é? Perguntinha ali para a gente pensar junto. Está relacionada ao desenvolvimento da civilização e tecnologia. Então, conforme as sociedades ao longo da história iam se organizando e desenvolvendo novas técnicas para o trabalho, novas maneiras de realizar suas atividades cotidianas, ou elas iam se aproximando entre si, formando os núcleos urbanos ali, né? Num processo que a gente vai ter ali o espaço rural se transformando em espaço urbano. Ocorre a migração populacional do tipo campo-cidade. Então, quando a gente pensa em urbanização, tem que pensar na questão populacional. É importantíssimo, porque o termo urbanização está ligado à ideia de população. Aí eu penso que a população nos espaços urbanos cresce mais do que nos espaços rurais, comparado com os espaços rurais. Esse é o processo de urbanização. Ou seja, não é a construção dos prédios em si, ou das casas, ou dessa aglomeração, mas é esse movimento de população do campo para a cidade. E aí eu vou ter o aumento da população da cidade e o menor aumento ou a diminuição da população no espaço rural. Então, a ideia de urbanização está ligada à questão da migração populacional. A urbanização é um processo, então, de migração. Eu trouxe um outro conceito aqui de um outro autor, que vive, né, no campo para a cidade, ou seja, sai do campo para a cidade. Está ligado ao movimento populacional. Esse processo, por que as pessoas migram? Existem vários fatores que levam à migração. Então, o que nós vamos ter ali? Industrialização dos centros urbanos. Cidades que eram menores, que eram pequenas e que começam a se industrializar, atraem população. E aí essa população se desloca e a gente vai ter o processo de urbanização, certo? E aí nós vamos ter ali concentração de terras do agronegócio em áreas rurais. Poucas pessoas, donos das grandes áreas. Lembram lá do que a gente falou de monocultura? Então, relacionado a isso, grandes áreas produzidas, o uso das máquinas, tudo isso influencia na saída da população dessas áreas para
buscar trabalho e renda em outras áreas que normalmente vão ser lá nos centros urbanos. E aí a gente vai ter também a ideia do processo de urbanização. Eu trouxe uma imagem para a gente entender. Então aqui, por exemplo, eu poderia ter um pequeno núcleo urbano. Conforme a população vai se deslocando para ir trabalhar nas fábricas que tem nessa área urbana aqui, os bairros vão crescendo, isso vai se ampliando, ou seja, a área urbana vai ficando maior. Aqui vai ter uma concentração de população maior do que lá nos espaços rurais, que vai ter menos população. Isso aqui é a urbanização. E aí, claro, se a pessoa vai mudar para um outro lugar, ela vai construir uma casa. E aí vão ser várias casas, são muitas pessoas ocupando ali, aglomeradas num determinado espaço, certo? Que migraram de outras áreas. E aí outros conceitos importantes para a gente entender essa ideia da urbanização. A diferença entre o espaço urbano e o espaço rural. O que nós temos ali quando eu falo de espaço urbano? Designa a área de elevado adensamento populacional, com formação de habitações justapostas entre si, o que chamamos de cidade. Então, espaço urbano é a mesma coisa que cidade, é a grande concentração de população em determinadas áreas ali e habitações, uma grande quantidade de habitações devido a essa concentração populacional. E o espaço rural, conjunto de atividades primárias praticadas em áreas não ocupadas por cidades ou por grandes concentrações de população. Então, nós chamamos esse espaço que tem uma concentração menor de população, que não tem população concentrada, né? E que tem as atividades primárias ali, como agricultura, pecuária, de espaço rural, certo? Que a gente também chama de campo. São conceitos aí conhecidos de vocês. Outros conceitos importantes que há uma certa confusão quando a gente fala, né? E a geografia precisa esclarecer para vocês. Qual é a diferença entre município e cidade? Então, eu trouxe primeiro a parte escrita, depois um esqueminha ali para a gente entender junto. Quando eu penso em município, é uma divisão realizada de um território, legalmente realizada de um território. Se estabelecem limites, né? Por isso, é uma divisão legal. São as várias partes que compõem um mesmo estado. Por exemplo, o estado do Paraná tem 399 municípios. Então, 399 partes que são legalizadas ali, divididas, né? E são chamadas de municípios, certo? E podemos dizer que em todo e qualquer lugar do Brasil, qualquer parte do território brasileiro vai estar dentro de um município ou de outro. Ou você mora num município ou você mora no outro. Mas tem algumas observações ali. Quando eu falo em cidade, cidade a gente já viu lá, espaço urbano, é a área urbana de um município. Ou seja, a cidade está contida no município. Ela está dentro do município, mas não é sinônimo. Município é maior do que cidade, né? Então, a cidade está dentro do município, mas existe uma outra parte no município além da cidade, que é o campo, certo? Então, aí a gente vai ter essa questão ali da cidade. Ela é a parte mais urbanizada. Então, olha o termo que nós estamos falando ali. Quando eu falo de cidade, eu tenho que pensar na urbanização. Aquela que é delimitada por um perímetro urbano, também legalmente estabelecido, que separa a cidade do campo, certo? Eu vou ter a parte mais urbanizada e a que não tem urbanização, que tem atividades rurais ali, atividades do setor primário, que aí a gente vai dizer que é a divisão ali entre campo e cidade, certo? E aí eu trouxe um esqueminha que fica bem claro para a gente entender. O que nós vamos ter ali? O município é o círculo maior, a esfera maior ali. A cidade está dentro do município. E o campo é a outra parte. Ou seja, cidade mais campo formam o município. Espaço urbano mais espaço rural estão dentro de um município. Existem municípios que a cidade é inteira, ocupa toda a área do município, certo? Existem outros que a cidade, ou seja, a parte urbana é bem pequenininha e a parte rural, que é o campo, é maior. Então, cada município vai ter uma característica. Mas quando eu falo em município, eu tenho dentro dele a divisão cidade e campo, certo? Ou área urbana e área rural. Agora eu quero que vocês me expliquem. Vocês entenderam? Questão número 1 ali, a diferença entre meio rural e meio urbano
E entre município e cidade? Conseguiram entender? Conseguem escrever? Respondam aí, a gente já volta para corrigir.
Voltamos então ali com a correção, vamos ver se vocês conseguiram entender esses conceitos iniciais ali da nossa explicação. Qual é a diferença entre meio rural e meio urbano? E entre município e cidade? Então o que nós temos lá? Meio urbano é a área que tem a grande concentração de população e a formação das habitações, né, que nós chamamos de cidade. E rural, o conjunto de atividades primárias ali em áreas não ocupadas por cidades ou grandes concentração ou grandes adensamentos populacionais ou grande concentração de população. Então a diferença ali entre urbano e rural, certo? Vejam que está ligado com quantidade de população de uma área e da outra, certo? E a diferença entre município e cidade? O município é uma divisão, né, realizada num território. São as várias partes, por exemplo, de um mesmo estado. Dentro do município eu vou ter a parte da cidade e a parte do campo, que podem ser maior ou menor dependendo da característica do município, certo? A cidade, portanto, é a área urbana do município. E aí tem a ver com o conceito de urbanização que a gente trabalhou. Eu trouxe aqui uma imagem para a gente entender essa ideia. Então, aqui é a urbanização, a parte urbana, ó, da nossa imagem de satélite ali, certo? Essas áreas aqui que não tem concentração, não tem adensamento, né, populacional, são as áreas rurais, que podem ser áreas onde estão sendo desenvolvidas atividades econômicas. Então, a imagem é justamente para a gente mostrar essa divisão entre o que é espaço urbano e o que é espaço rural. Alguns municípios vão ter o total da sua área urbano, certo? Ou vão ter núcleos urbanos bem pequenos e área rural maior, dependendo da característica de cada município brasileiro ou de outras partes, certo? Então, a imagem mostra bem para nós. E quando eu penso em urbanização, diante de todos esses conceitos que nós trabalhamos, eu trouxe uma ideia ali dos novos loteamentos, né, que surgem nas áreas que já são urbanizadas. Então, eu disse que a urbanização tem a ver com aquele aumento da população urbana em relação à população rural. Quando eu penso que aqui vão ter um monte de casas e pessoas ocupando essas casas, eu vou ter aqui um processo de urbanização. Aqui é o surgimento, é a criação da cidade, certo? Não vamos entrar ali na ideia de que esse espaço geográfico tem que ser planejado, organizado, enfim, vamos pensar só que a cidade está surgindo aqui, não nas condições agora nesse momento. Mas nós temos aqui uma área que já era urbana ali e que vai aumentar, ou seja, o processo de urbanização, aumento da população urbana, tá? Em relação à rural. E aí, o que nós vamos ter ali? Porcentagem da população que vive em área urbana por região no Brasil em 2015. Então, o que nós temos ali? No Brasil, 85% das pessoas vivem em cidades, quer dizer, de cada 100 habitantes no Brasil, 85 moram em cidades e 15 moram no campo, moram na área rural, tá? No Sudeste é maior ainda, 93% da população mora em cidades. Depois nós vamos ter o Nordeste ali com 73%. Temos o Sul com um pouco mais ali quase igual ao Brasil, 86% ali. E o Nordeste que é parecido, o Norte que é parecido com o Nordeste ali em torno de 72%. As regiões Norte e Nordeste um pouco menor do que as outras regiões brasileiras, certo? Então, para a gente entender ali. E as atividades ali no espaço rural e no espaço urbano, o que caracteriza também esses espaços são os tipos de atividades. As principais diferenças entre os dois ali está nas atividades da sociedade, nas atividades que as pessoas desenvolvem nesses dois espaços. O espaço rural, nós vamos ter as atividades do setor primário, extrativismo, agricultura, pecuária são desenvolvidas no espaço rural. No espaço urbano, nós vamos ter atividades voltadas para o setor secundário, que é a indústria, e para o setor terciário, que é o de comércio e serviços. Então, claro que não é 100% a regra, mas em geral, a divisão entre atividades do espaço rural e urbano é essa. No meio rural, mais as atividades do setor primário, no meio urbano, as atividades do setor secundário e terciário, ok? Perguntinha ali, que vocês vão fazer a leitura, eu deixo para que vocês leiam, né? Porque aí a interpretação
funciona ali para que vocês respondam adequadamente. Então, façam a leitura, respondam e a gente já volta para corrigir junto. Voltamos então ali com o exercício que eu deixei para vocês. Não fiz a leitura antes de vocês realizarem para que vocês mesmos exercitem ali e resolvam, né? Então, o que nós vamos ter ali? Uma das principais diferenças entre o urbano e o rural está nas práticas socioeconômicas. O espaço rural, como já dissemos, engloba predominantemente atividades vinculadas ao setor terciário. Já o espaço urbano reúne exclusivamente atividades do setor primário, como extrativismo, agricultura e pecuária. Essa afirmação está correta ou não? É verdadeira ou é falsa? Então vamos lá para a resposta. É falsa. Por quê? Tudo muito bonitinho, mas quando eu falei das atividades aqui, é ali que mora o problema e é ali que vocês tinham que fazer a interpretação da afirmação. As atividades do meio rural estão vinculadas ao setor primário. Aqui está dizendo que é vinculado ao setor terciário, então já está errado aqui. E as do espaço urbano está dizendo que estão exclusivamente ligadas ao setor primário. Então, também não. Estão mais ligadas ao setor secundário e terciário. Por isso, a resposta a afirmativa ali é falsa, porque inverteu, né, na verdade. No meio rural, mais atividades ligadas ao setor primário. No meio urbano, mais atividades ligadas ao setor secundário e terciário, certo? Só para não ficar nenhuma dúvida ali dos conceitos. E aí, o que nós vamos ter ali da questão da urbanização do Brasil? Vamos ver em linhas gerais hoje, depois ao longo das aulas a gente vai aprofundando a ideia da urbanização do Brasil e detalhando ela, certo?
o processo de urbanização ocorreu de forma mais intensa. Então existiam pequenos núcleos urbanos, o Brasil era um país agrícola, mas quando eu tenho o processo de industrialização no Brasil se acentuando, e outro fator é a mecanização da agricultura, a gente vai ter uma mudança nesse cenário. As áreas urbanas começam a aumentar, porque as pessoas que trabalhavam no meio rural perdem os postos de trabalho para o uso das máquinas em muitos casos. E é mais vantajoso para quem cultiva as grandes áreas utilizar as máquinas, o trabalho acaba sendo mais rápido. Então essas pessoas vão se deslocar, vão migrar para outras áreas. E aí vão para os centros urbanos, justamente no período em que eu tenho ali o processo de industrialização se firmando e se acentuando no Brasil, iniciando no Brasil. E aí as pessoas vão sair do campo e vão ocupar os postos de trabalho nas cidades. Então aí nós vamos ter o processo de urbanização se acentuando no Brasil, principalmente ali entre as décadas de 1940 e 1980. E aí, entre os fatores, além desses que eu falei para vocês, as péssimas condições de vida no meio rural brasileiro. As pessoas não tinham acesso à saúde, à educação, uma dificuldade enorme para ter acesso a esses serviços básicos, então as pessoas acabavam migrando para outras áreas também em busca de qualidade de vida, certo? Aí, o processo de industrialização faz com que muitos vão ali para as cidades e faz acontecer de forma intensa o processo de urbanização no Brasil, certo? E aí os fatores que eu já falei para vocês ali, então, a expulsão dos trabalhadores ali rurais do campo, né? Pela mecanização da agricultura, a concentração de terras no meio rural. Então, aí nós vamos ter a monocultura substituindo a policultura e o aumento das áreas produzidas, o uso das máquinas para essa produção. Tudo isso faz com que essas pessoas que viviam no meio rural busquem outras alternativas de vida. E aí nós vamos ter, então, essa mudança de característica do Brasil e a urbanização acontecendo de fato ali, certo? Então, para entender um pouquinho ali. No Brasil, os investimentos na indústria concentrou-se onde? Na região sudeste, nós já falamos um pouquinho e vamos falar mais ao longo das nossas aulas aí, atraindo muitos trabalhadores para essa região. Por isso também a concentração populacional e o desenvolvimento de grandes áreas ali, de centros urbanos na região sudeste em relação a outras partes do Brasil. Porque o processo de industrialização, ele recebe investimentos bem significativos primeiro no sudeste, depois em outras partes. E isso acaba atraindo pessoas das outras regiões. E nós temos lá, historicamente, os fluxos de pessoas, principalmente do Nordeste, vindo para o Sudeste e especialmente para São Paulo, para trabalhar, e principalmente no setor industrial. Tudo isso é um processo, uma mudança que vai acontecendo ali ao longo do tempo, certo? E favorecendo as migrações. E aí, com tudo isso, com esses centros urbanos se formando e se ampliando, a gente tem ali o que a gente chama de rede urbana. Então, eu trouxe um mapa ali para a gente entender. Rede é justamente para dar aquela ideia de ligação. Então, as cidades, as áreas urbanas estão interligadas entre si, fazendo trocas, né? Aí nós vamos ter ali a divisão, né, das áreas, de acordo com o tamanho ali do pontinho, significa ali o grau de importância desse centro urbano e o quanto ele está ligado com outras partes do Brasil e do mundo. Algumas cidades estão mais interligadas ou interligadas com mais espaços geográficos dentro e fora de um país, outras menos interligadas somente em pequenas áreas ali próximas de onde elas estão. Isso constrói o que a gente chama de hierarquia urbana. Então, uma sequência ali de cidades mais desenvolvidas ou com maior grau de influência ou de atividades que são desenvolvidas nelas e outras com menor. Então, a gente estabelece ali o que a gente chama de hierarquia. Hierarquia está relacionada ao grau ali de importância ou de influência, principalmente nas questões econômicas, certo? As redes urbanas, como que eu defino uma rede urbana? Podem ser definidas como conjuntos de localizações geográficas interconectadas entre si. Lembra o que eu falei? Estão interligadas, certo? São dinâmicas, ou seja, mudam constantemente. Uma cidade pode ser menor, conforme ela vai se ampliando, ela vai
influenciando cidades mais longe dela cada vez mais. De que forma essa influência? Através da oferta, por exemplo, de produtos e serviços diferenciados. Aí todo mundo que mora nas cidadezinhas menores, vizinhas ou distantes, vai para aquela cidade maior em busca desses produtos e serviços. Tudo isso tem a ver com a construção das redes e com a dinâmica dessas redes urbanas, certo? Aí existem as redes de circulação, que é circulação de pessoas e de bens, e as de comunicação, que são aquelas que transferem informações. Não há deslocamento de pessoas ou de produtos, mas de informações entre uma e outra, principalmente quando a gente pensa na questão tecnológica, certo? E aí nós dizemos que elas são o resultado das transformações na sociedade e da maneira como o espaço geográfico está ocupado. Tudo isso é que vai construir a ligação entre uma cidade e outra, né? A importância das cidades, os serviços que cada cidade oferece. Então, tem a ver com isso. E a hierarquia das cidades ou centros urbanos é determinada, então, ali pelo grau de influência que uma cidade pode exercer em relação a outra, tá? Dentro de um território. O nível mais alto da hierarquia urbana estão as cidades maiores e as mais desenvolvidas. Olha que importante. Tem a ver com a economia, tem a ver com o desenvolvimento econômico e tem a ver o quanto essa cidade influencia outras cidades. Como é essa influência? É uma cidade, por exemplo, que um tipo de medicina ou um serviço de implante dentário, estou usando exemplos básicos assim, está disponível só naquela cidade, então ela vai acabar atraindo pessoas para aquele lugar que vão em busca desses serviços diferenciados, que nas suas cidades de origem não encontrariam. Serviços financeiros, bancos, corretoras, tudo isso também faz parte dessa ideia de hierarquia das cidades. E aí nós vamos ter ali uma classificação para essa hierarquia. As metrópoles, e aí nós vamos ter ali, no Brasil, algumas metrópoles, como por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro. Então aqui tem uma subdivisão das metrópoles que eu trouxe para vocês, né? A metrópole é a cidade mais importante daquele país, por exemplo. Aí nós temos divisão, no caso do Brasil. Grande metrópole nacional, São Paulo, ela influencia não só o Brasil, como países vizinhos de toda a América Latina, né? Outras partes do mundo. Metrópole nacional, como Rio de Janeiro e Brasília, que influenciam todos os lugares do Brasil, né? Pessoas do Brasil inteiro vão para essas cidades em busca de diferentes serviços e produtos. E a metrópole, como é o caso de Curitiba, que atrai pessoas de toda a região sul, por exemplo, do Mato Grosso do Sul, que é de região vizinha, em busca de produtos e serviços, é considerada também uma metrópole, tá? E outros exemplos que eu relacionei ali, a imagem ali que dá a ideia da relação desses conceitos com a ideia de urbanização, que é o tema central da nossa aula de hoje. Perguntinha lá. Segundo a hierarquia urbana, as cidades mais importantes de um país que comandam a rede urbana nacional, estabelecendo áreas de influência, correspondem a quem? Qual é a resposta certa ali? Responda, a gente já corrige.
Voltamos ali então com a correção em relação à afirmação que estava lá para vocês analisarem, né? Aquelas cidades que comandam a rede urbana nacional, estabelecendo áreas de influência, correspondem às metrópoles nacionais. Todo o país é influenciado pelas atividades que são desenvolvidas nessas cidades, por isso elas são chamadas de metrópoles nacionais, certo? Conceito ali bem importante. E aí tem outras divisões, tem as metrópoles, que são as mais importantes, né, em termos de grau de influência ali, de disponibilidade dos mais diferentes produtos e serviços. E aí nós vamos ter a capital regional, com área de influência regional, como o próprio nome já diz ali, de várias pessoas de várias cidades, diversas cidades vizinhas e mais distantes, acabam indo para essas capitais regionais em busca de produtos e serviços. Os centros urbanos subregionais, que já tem uma área de atuação menor do que a capital regional e menor do que a metrópole, então é como se tivesse uma escada, né? A metrópole lá no topo, daí no segundo degrau nós temos a capital regional, depois no outro degrau abaixo ali, o centro subregional, centro de zona, então funções elementares ali, uma área mais reduzida ainda, e o centro local, que só exerce influência ali no seu espaço municipal, né? Na sua área, no seu espaço urbano, então ela não influencia outras cidades. Então, por isso formamos ali um degrauzinho, né? Uma escada com vários degraus, na verdade, nessa ideia ali de hierarquia, a mais importante lá no topo e as outras com menor grau de influência vão se organizando ali. E aí nós temos no Brasil, se a gente pegar o IBGE, tem uma classificação de todos os municípios brasileiros, em qual degrau da escada da hierarquia eles estão. Se é uma metrópole nacional, se é uma capital regional ou se é um centro local e assim sucessivamente, tá? Região metropolitana, último conceito ali para a gente pensar junto. É uma área formada por vários municípios que tem uma estrutura ou uma aglomeração urbana que está interligada e ela se forma em torno da metrópole, por isso metropolitana, porque está no entorno da metrópole. Aquela cidade de maior influência acaba influenciando tantos municípios vizinhos que eles acabam ali desenvolvendo muitas atividades em conjunto com essa cidade principal, com essa cidade central chamada de metrópole. E aí a gente chama essas áreas de regiões metropolitanas. Assim, uma região metropolitana costuma ter um município, né, sede, e as demais localidades sendo cidades, satélites. Por que satélites? Porque ficam no entorno, ficam em volta da cidade principal, tá? Ficam em volta da metrópole. Tudo que está em volta da metrópole a gente chama de região metropolitana. E aí tem alguns serviços como transporte, algumas atividades que são conversadas entre a metrópole e a região metropolitana para que exista ali um conjunto, uma combinação que seja feito junto, certo? Então é bem importante essa questão. Perguntinha ali. São Paulo e Rio de Janeiro são duas grandes metrópoles globais existentes no Brasil. Tais cidades encontram-se classificadas nesse patamar por apresentarem que características? Então, lendo as alternativas ali, o que faz de São Paulo e Rio de Janeiro metrópoles globais ali? Respondo e a gente já corrige.
Voltamos então ali com a correção da atividade, lembrando que na classificação, quando eu subdivido a questão das metrópoles, lá lembra que eu tenho metrópoles, daí tenho subdivisões, né? São Paulo está na hierarquia acima do Rio de Janeiro. Mas quando eu penso no geral na ideia de metrópoles, as duas são grandes metrópoles. Então, por isso que estão as duas ali na questão. Mas quando eu pego a subdivisão das metrópoles, eu tenho São Paulo como a grande metrópole, depois Rio de Janeiro e Brasília, certo? Só para não confundir os conceitos ali. E aí, quando eu penso nessas duas metrópoles ali, elas estão em que patamar para receber essa classificação? Quais são as características ali? Um alcance econômico em nível nacional e internacional. Então, por isso elas recebem esse título ali de grandes metrópoles, apesar de ter algumas pequenas diferenças entre as duas, certo? Então, a resposta ali anotada por vocês, espero que tenham acertado. Essa ideia da aula de hoje era justamente trabalhar esses conceitos iniciais com vocês. Espero ter contribuído, que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, perguntem lá no aplicativo. Na aula que vem voltamos com mais geografia. Um abraço a todos e até lá.